Atos 16, do verso 11 ao 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, do dia seguinte a Neápolis, e dali a cidade de Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aí. E nos constrangeu a isso. Queridos, esta passagem que nós lemos tem como pano de fundo a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Aquela que ele fez com Silas e provavelmente com o evangelista Lucas, aquele que escreveu o livro de Atos. E o cenário se encontra na cidade de Filipos, um grande centro comercial daquela época. Filipos ficava onde é hoje a Europa. Naquele tempo era conhecida como região da Macedônia. Os principais personagens dessa passagem são os apóstolos Paulo, Silas, mas apesar do texto dizer que havia muitas mulheres ali em Filipos, à beira de um rio, um lugar que era reservado para oração, o texto fala somente de uma mulher, Lídia, uma mulher que se converteu, uma mulher que experimentou naquele dia, de uma forma muito especial, a presença do Espírito Santo na sua vida. E nós entendemos que caminhar com Jesus é uma bênção especial que todos nós podemos, mas viver para Jesus é algo muito maior, vai muito mais além. Caminhar por Jesus e viver para Ele. São duas experiências que todos nós precisamos sentir, precisamos passar por ela. Quando nós falamos em caminhar com Jesus, isso significa viver uma vida na companhia de Jesus, caminhar por onde Ele caminharia, talvez decidir usando os mesmos parâmetros que Jesus usaria para tomar suas decisões. Mas viver para Jesus é mais do que isso. Significa priorizar na nossa vida ou com a nossa vida aquilo que é vontade de Jesus. Dedicar tempo da nossa vida às obras que não são nossas, mas que são de Jesus. Isso é viver para Jesus. E precisamos também adaptar a nossa vida ao estilo de vida que Jesus viveria no nosso lugar. E me chama a atenção, nos dias de hoje, algo que se repete há muitos e muitos anos. Conversão de pessoas. A conversão de Lídia se deu no passado, há cerca de quase 2000 anos atrás. Mas, até hoje, desde aquele tempo, muitas pessoas se convertem, muitas mulheres se convertem. E uma das coisas que marcam a nossa conversão é a indiferença que Jesus tem para com o nosso passado. Nós olhamos na Bíblia e nós vemos a conversão de mulheres que tinham fé ou algum tipo de fé, mulheres que tinham algum tipo de religiosidade, outras não. Mulheres que tinham um passado imoral, como algumas prostitutas, que se converteram e foram mudadas, foram transformadas por Jesus, tiveram seus pecados perdoados, como aquela mulher pecadora que entrou na casa de Simão e se derramou aos pés de Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos mulheres que, ao se converterem, começaram a desenvolver boas obras, como Dorcas, por exemplo, que teve uma vida relevante na sociedade onde ela convivia. Ela costurava para as mulheres pobres, carentes, e Dorcas teve uma experiência ímpar na sua vida. Ela veio a óbito e o apóstolo Pedro foi chamado juntamente com outros apóstolos e orou por ela e ela ressuscitou. Mas nós olhamos nesse texto a narrativa de uma mulher que não teve um passado
tão tenebroso assim. A conversão de Lídia, a história de Lídia não traz assim um milagre, não traz algo tão marcante, tão estarrecedor. Não foi uma mulher que teve um passado negro e que agora estava se convertendo, tendo sua vida transformada totalmente. A Bíblia fala que ela era uma mulher que tinha uma profissão, era uma mulher respeitada na sociedade, era uma mulher que tinha família, uma mulher que tinha residência própria na cidade de Filipos, que era uma cidade importante naquele tempo. Era uma empresária do ramo de tecidos. A Bíblia diz que ela era vendedora de púrpuras. Mas, talvez a característica principal daquela mulher é que ela era uma mulher que buscava a presença de Deus. Ela tinha a sua espiritualidade pessoal. Tanto que Paulo a encontrou no lugar onde as mulheres oravam, ali na cidade de Filipos, à beira de um rio. Então era uma mulher que trazia consigo uma vontade de descobrir as coisas de Deus, de se relacionar com Deus. Talvez ainda não tinha tido contato com alguma religião específica, mas o texto diz que ela era uma mulher temente a Deus. Então ela tinha a sua experiência pessoal, mas faltava discernimento. Faltava-lhe conhecer Jesus. Então, nós percebemos que o passado da nossa vida não interessa a Jesus, o que interessa para Jesus é o presente, é o hoje, é a decisão que nós fazemos por Ele. No Antigo Testamento, por exemplo, a Bíblia fala de Raabe, uma prostituta que acolheu, hospedou e protegeu os espias que Moisés enviou lá em Jericó. E por conta disso ela foi justificada, recebeu sua salvação. E ela fez parte da genealogia de Jesus. Na árvore genealógica de Jesus havia Ruth, mas também havia Raabe. Então nós percebemos que Jesus não está interessado no meu passado. Jesus não está interessado no teu passado. Mas Jesus está interessado numa decisão tua hoje, no teu presente. Jesus está interessado no teu futuro. Então, caminhar com Jesus e viver para Ele faz parte dos planos de Deus para nós. Nós entendemos que na vida do ser humano, quando ele experimenta a conversão, há 3 passos pelos quais ele precisa passar. A conversão nossa, ela é um ato. É uma mudança de pensamentos, uma mudança de atitudes, é aquilo que nós entendemos por ser a metanoia, quando se manifesta na nossa vida. E a conversão exige 2 coisas. Exige o arrependimento das nossas obras no passado. Exige uma predisposição à mudança. Mas exige, em segundo lugar, a fé. Porque não depende de você receber a salvação. É graça do Senhor Jesus que se manifesta na sua vida. Paulo diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não é por meio das obras que nós fazemos. Porque se fosse por isso, nós nos vangloriaríamos, nos acharíamos merecedores. E não é esse o objetivo de Deus. Por mais coisas que nós venhamos a fazer, por maiores obras que nós venhamos a fazer para o reino de Deus, não será por isso que nós receberemos a nossa salvação. Nós nunca teríamos condições de pagar o alto preço que Jesus pagou na cruz para nos redimir dos nossos pecados e nos reconciliar com o Pai eterno. Mas, irmãos, quando nós falamos em arrependimento e fé, esta fé precisa ser canalizada para a pessoa de Jesus. Agora, o que isso diz respeito à minha vida e à tua vida hoje? Porque talvez eu esteja falando para pessoas que já se converteram. Aliás, com certeza a maioria de nós aqui já passou pela experiência da conversão. Mas o arrependimento é algo que houve, que aconteceu no dia da nossa conversão. Mas o arrependimento é algo que deve acompanhar a nossa vida aqui. O nosso caminhar com Jesus deve ser um caminhar acompanhado ou regado por sentimentos em busca de santidade. E quem busca a santidade sabe que não há como viver perto de Jesus, perto de Deus, e conviver também com os pecados.
Através da conversão, irmãos, é que nós recebemos a salvação. E essa salvação, então, ela se dá por alguns passos: a justificação, a regeneração, a santificação e, por último, a glorificação. E o que isso significa? O crente, ele é justificado mediante a sua conversão. Nesse momento, ele está crendo no sacrifício de Jesus como um sacrifício que o substitui, um sacrifício substitutivo. E por isso, nós somos justificados. Aquilo que estava reservado para nós, a Bíblia diz que Jesus riscou a cédula de dívida que havia sido escrita contra nós. Porque quando ele assume subir a cruz por nós, mesmo passando pela aflição que ele passou, quando disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes de tudo seja feita a tua vontade. Quando Jesus sobe a cruz, se sacrificando por nós, a Bíblia fala que aquela atitude cancela toda a nossa culpa. O profeta Isaías, no capítulo 53, já havia profetizado que ele haveria de levar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Então a justificação é isso, ela caminha conosco. Se eu posso orar hoje, se você pode orar e ter a certeza de que Deus está nos ouvindo, é porque nós fomos justificados por Deus. O pecado existe na nossa vida, mas nós sabemos que a culpa por esses pecados já foi cancelada, retirada de nós na medida do sacrifício de Jesus, não do nosso sacrifício. Mas não é por isso que nós vamos conviver com o pecado. Então existe a regeneração, a criação do novo homem, a nova criatura. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A regeneração é aquilo que Jesus falou para Nicodemos, quando o procurou para saber acerca da vida eterna. E Jesus falou: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Mas existe a santificação, irmãos. E a santificação é o momento em que nós nos aproximamos de Deus pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Todos que se convertem recebem o Espírito Santo, ele é dado por Jesus. Mas o Espírito Santo vem até nós para fazer uma obra que significa selar a nossa salvação. E nós só podemos conviver com o Espírito Santo na medida que nós buscamos a santidade. O crente precisa buscar uma vida de santidade. E a Bíblia diz que sem a santidade nós não veremos a Deus, não nos relacionaremos com Deus. E a santificação, então, é essa obra maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida, que nos torna mais próximos de Deus, que nos dá mais experiências, maiores experiências com o nosso Deus. E por último, a salvação, ela é consolidada no ato da nossa glorificação, quando deixamos essa vida aqui e partimos para a eternidade com Deus e recebemos um corpo glorificado. A Bíblia nos fala sobre isso. E aí nós entendemos qual é a aplicação da conversão na nossa vida. E muitas pessoas estão hoje presas à sua salvação, no sentido de que já receberam a salvação e pronto. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a obra que Deus quer fazer na nossa vida, nós entendemos o nosso compromisso, ou seja, qual é a nossa parte, qual é a parte que nos cabe dentro desse relacionamento com o Senhor. E nós podemos medir o quão intenso está sendo o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos medir o fervor das nossas orações. Nós podemos medir como anda a nossa vida espiritual. Há momentos em que nós paralisamos. Há momentos em que nós não deixamos o Espírito Santo falar. Há momentos em que nós queremos viver a nossa vida por nós mesmos, segundo a nossa vontade, segundo os nossos conceitos e valores. Isso não é viver para Jesus.
E o grande problema é que às vezes as pessoas estão presas a uma religião, presas a ritos religiosos, ou seja, isso é religiosidade. E às vezes caminham pensando que estão caminhando com Jesus, mas já deixaram de viver para Ele há muito tempo e por isso já deixaram de ter a companhia de Jesus. Jesus falou que os sinais haveriam de acompanhar aqueles que crescem. Eu te faço uma pergunta nesse momento: qual foi a última vez que você viu um sinal de Deus na sua vida? Isso é um indicativo da presença do Senhor ao seu lado, caminhando contigo. A graça de Jesus se manifesta na nossa vida, trazendo salvação, mas também trazendo regeneração, trazendo santificação, trazendo sinais, milagres, manifestação do seu poder. Irmãos, precisamos dar atenção a isso, cultivar momentos especiais com o Senhor. E na palavra de Deus nós vemos pessoas sendo tratadas dessa forma. Pessoas que se permitiram serem tratadas por Deus, por Jesus, e experimentaram obras maravilhosas do Senhor na sua vida. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver mulheres desde o Antigo Testamento. Sara, por exemplo, esposa de Abraão, era estéril e deu à luz com cerca de 75 anos de idade, mas foi promessa de Deus e foi um sinal de Deus para a sua vida, de que Deus estava com ela, de que Deus tinha um propósito para a sua vida, de que Deus iria cumprir as suas promessas na sua vida. Nós olhamos para Ana, mãe de Samuel, grande profeta, uma mulher que também era estéril e veio ter a experiência de poder dar à luz a um dos homens mais relevantes daquele tempo. Mas como foi a história de Ana? Ela se desprendeu de todo sentimento de religiosidade, ela viveu a espiritualidade verdadeira. Embora estivesse dentro da tenda da congregação, embora houvesse a figura do sacerdote Eli, não foi relevante nem a figura do sacerdote e nem a figura da tenda. Ela abriu seu coração e orou para Deus, diz o texto, com amargura de alma, colocou para fora tudo aquilo que a angustiava, tudo aquilo que a oprimia. Queridos, às vezes o que está faltando na nossa vida hoje é nos desprendermos desses paradigmas religiosos e nos entregarmos a uma experiência pessoal com Deus. É você e Deus, por isso que Jesus falou, olha, o melhor lugar para você orar é dentro do seu quarto, fechando a sua porta, falando com o seu Deus. E o Deus que tudo vê em oculto, também te tratará no oculto do seu coração. Há muitas pessoas, quando Jesus falou isso, ele estava falando também de pessoas dos fariseus, por exemplo, que eram extremamente religiosos e que gostavam de orar nos templos em vozes altas, na praça pública, para que as pessoas pudessem ver, mas as suas orações já não estavam sendo ouvidas por Deus há muito tempo. Sabe o que isso significa? Que de fariseu todos nós podemos ser um pouco. Todos nós podemos ser um pouco de fariseus, mas não devemos. Devemos lutar contra isso. A hipocrisia da alma, a hipocrisia do espírito, só serve para nos afastar de Deus. Jesus falou para a mulher samaritana à beira do poço, olha, Deus é espírito e importa para o Senhor que os que o adorem em espírito, mas em verdade. Verdade. É o que o Senhor espera receber de nós. Só assim, irmãos, nós teremos a segurança da presença de Deus no nosso caminhar e de uma maneira de nós vivermos que possa ser agradável ao nosso Senhor. Mas esse texto fala especificamente da conversão de Lídia, uma mulher que tinha uma vida normal, talvez como muitas das mulheres que aqui estão. Uma mulher que não tinha um passado oculto, uma mulher que não tinha pecados imorais, que não era difamada na sociedade. Pelo contrário, uma mulher que era admirada na sociedade, pela sua postura profissional, pelo seu sucesso profissional. E ela era uma mulher que tinha fé.
Diz o texto que ela estava lá, à beira do rio, lugar onde as mulheres daquela cidade de Filipos se reuniam para orar. Então eu creio que Lídia já tinha descoberto a insuficiência dos seus bens materiais para satisfazer as suas necessidades emocionais, necessidades da alma e também necessidades do espírito. É interessante nós vemos que era uma mulher que separava o tempo certo para dedicar a Deus algo especial da sua vida. Eu vejo hoje pessoas que estão acreditando mais no seu trabalho, na sua profissão, do que no seu Deus. Jesus falou, olha, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E eu vejo as mulheres contemporâneas hoje, mulheres do nosso dia, assumindo papéis importantes na sociedade. Hoje, a gerência dos bancos, se você olhar, você vai ver o papel feminino imperando ali, na diretoria dos bancos. Hoje, na política, por exemplo, nós estamos numa cidade que o cargo de prefeito é exercido por uma mulher. Nós estamos numa nação, num país em que o cargo de presidente está sendo exercido por uma mulher. Lídia trazia consigo um diferencial. Ela tinha a sua proeminência profissional, mas ela tinha a consciência de que Deus precisava ser buscado. Ela tinha consciência de que ela deveria devotar ao Senhor um espaço de tempo especial da sua vida. Agora, irmãos, quando Deus quis manifestar a ela a verdade, ou seja, revelar a ela Jesus, quem Jesus era, Deus usou Paulo, Deus usou Silas, mas Deus foi usando esses homens num local onde Lídia e outras mulheres estavam buscando a presença de Deus. Poderia ter sido no seu ambiente de trabalho. Mas por que foi lá no momento da oração? Porque Deus quer privilegiar pessoas que o busquem. Pessoas que reservam um tempo especial para Ele. Pessoas que querem cultivar momentos especiais na sua presença. Uma das características da manifestação do amor entre pessoas, eu gosto de falar no campo da prática. Talvez você esteja aqui com a pessoa que você ama, e Deus te deu essa bênção. E você vai pensar, talvez, que uma das necessidades que você sempre tem percebido na sua vida é de cultivar momentos para conviver com esta pessoa, momentos especiais. Se é em família, de pais com filhos, eu tenho passado por essa experiência. Nós precisamos buscar momentos especiais para convivermos com os nossos filhos, com as esposas, com os maridos. Isso por quê? Porque esta vontade é fruto de um amor sincero que está no nosso coração. Da mesma forma, se existe amor sincero no seu coração para com o seu Deus, com certeza haverá um despertamento na sua mente para buscar e criar momentos especiais para se relacionar com Ele. E esse é um indicativo que você pode usar para saber como anda a sua vida espiritual. Então, embora Lídia ainda não tivesse se convertido, embora Lídia ainda não tivesse tido uma revelação de quem era Jesus como seu Salvador, ela carregava consigo uma vontade imensa de se relacionar com Deus. Ela separava o tempo para Deus. Era uma mulher que não pensava somente no trabalho, era uma mulher que não pensava somente no lazer, era uma mulher que não pensava somente na sua beleza, nos valores materiais, mas era uma mulher que tinha consciência da prioridade da sua vida espiritual. Existem alguns passos que nós precisamos dar atenção na fase da nossa conversão. E o primeiro passo é esse, que a irmã Lídia tomava. Ela buscava a presença de Deus. E eu queria te perguntar isso. Com quanta intensidade você tem buscado a presença de Deus? Talvez você esteja cometendo um erro de buscar a presença de Deus somente aqui na igreja, nos dias de culto.
Mas o Senhor está disposto a se manifestar todos os dias da sua vida e dar a você momentos especiais de alegria pelo compartilhar da presença do Espírito Santo também contigo. O Senhor Deus falou: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lá no passado, quando Salomão construiu o templo, e era um lugar que na concepção de Davi, seu pai, Deus tinha lhe dado o projeto para ser construído ali uma casa de oração. E quando Salomão fez o primeiro culto dentro do templo, a glória de Deus, a Shekinah, se manifestou naquele lugar. E as pessoas não se contiveram pela força tão grande da presença de Deus ali. E Deus também se manifestou com uma palavra a Salomão. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se referindo à ação naquele lugar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que Lídia fazia, e buscar a minha face, ou a minha presença, o que Lídia fazia, ou o que Lídia estava fazendo lá em Filipos, e se converter dos seus maus caminhos, então, como consequência disso, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, ou seja, há necessidade de arrependimento, e então sararei a sua terra, ou seja, ouvirei as suas orações. Então o primeiro passo é a busca, nós precisamos buscar. Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, é nessa hora que nós precisamos pensar sobre quais têm sido as nossas prioridades. Irmãos, nós precisamos aquecer a nossa alma, aquecer o nosso espírito. Às vezes eu tenho visto pessoas concentrando seus pedidos de oração simplesmente no ter. Senhor, me dá isso, Senhor, resolve isso. São questões materiais, financeiras, mas poucas vezes eu tenho visto pessoas orando, pedindo um avivamento espiritual. Poucas vezes eu tenho ouvido pessoas orando, clamando ao Senhor por um despertamento da alma e do espírito, orando por conversões de pessoas. Isso demonstra como está na escala de valores a vida espiritual para nós, ou nossa, ou das pessoas a quem nós amamos. Mas a verdade é, irmãos, que nós temos cultivado uma relação com Deus que é somente provedor. E isso é terrível. Isso é terrível. Isso é um reducionismo que nós fazemos com a pessoa de Deus. Isso não agrada ao Senhor. Você já imaginou você ter uma relação com o teu marido ou a tua esposa somente de provisão? E só buscá-lo para resolver problemas, resolver as faltas, as necessidades? Não é assim, irmãos. Existe prazer no nosso relacionamento com Deus. E esse prazer deve ser buscado. E o Senhor promete desvendá-lo para nós. Ele diz: e buscar-me-eis e me achareis. Serei achado de vós assim, diz o Senhor. Então o primeiro passo para a conversão, ou seja, nessa conversão, é a busca. O segundo passo, irmãos, é o ouvir, o crer e o receber, no sentido de se apropriar da presença de Deus e as coisas que vêm a reboque. Ouvir, crer e receber. Repete comigo. Ouvir, crer e receber. E é interessante que a Bíblia fala nesse texto que Paulo e Silas foram até a beira do rio porque era um lugar reservado para a oração e muitas mulheres estavam ali. E eles então pregaram o evangelho para todas as mulheres. Mas o texto fala que somente uma se converteu, Lídia. E diz o texto, olha aí no verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O mais importante nesse verso era a ação de Lídia de escutar o que Paulo e Silas estavam falando acerca de Jesus, acerca do evangelho que transforma, que cura e que salva o pecador. E aí diz o texto que foi o Senhor quem lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então nós vemos, irmãos, a importância do ouvir a voz de Deus. Mas talvez hoje algumas pessoas que estão aqui estão se perguntando como que Deus pode falar. O autor aos Hebreus diz, logo no início desse livro, ou dessa carta, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais falou pelo profeta, mas hoje nos tem falado pelo seu Filho, o Cristo. Então, Jesus se revela a nós, e quando Jesus se revela a nós, nós ouvimos Deus. Nós ouvimos Deus quando abrimos a Bíblia e caminhamos com Jesus, seguindo os passos de Jesus. Nós ouvimos Deus quando lemos acerca do caráter de Cristo. Quando norteamos as nossas decisões segundo os padrões de Jesus, ou seja, o que faria Jesus no nosso lugar? Ou em seus passos, o que faria Jesus, como nos sugere o livro? Isso é uma pergunta e uma atitude, uma ação interessante. Porque, na verdade, muitas vezes nós agimos, nós decidimos independentemente de Deus ou de consultar a Deus. E essa é a razão das grandes desgraças, dos grandes fracassos da nossa vida. Mas pensamos que caminhamos com Jesus. E aí? Ou às vezes pensamos que vivemos para Jesus. Mas não é o que está acontecendo na nossa vida. Há 3 atitudes que são necessárias, irmãos, para nós ouvirmos Deus. A primeira delas, esse texto fala, no verso 14, diz que Lídia era uma mulher temente a Deus. A Bíblia fala, pelo menos 3 vezes, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus por conta do temor. Ouvir no sentido de obedecer. E às vezes a linguagem de Deus para nós é uma linguagem já no sentido de nos dar um alerta. Uma linguagem no sentido de permitir alguns sinais que nos mostram a direção errada que nós estamos tomando. E é nessa hora que o temor do Senhor se torna princípio da sabedoria humana. Porque nós sabemos que quando não obedecemos pelo amor, vamos obedecer pela dor. Quando não ouvimos pelo amor, vamos ouvir pela dor. Em terceiro lugar, nós precisamos nos desligarmos do mundo. Eu creio que quando esse texto fala que Lídia escutava os apóstolos falando, ela já não pensava mais nos seus problemas pessoais, não estava ali pensando na sua profissão, nos seus negócios, mas ela estava pensando na sua vida espiritual, no seu relacionamento vertical com Deus, sabendo que precisava se arrepender de muitas das suas atitudes e descobrindo quem era Jesus naquele momento para ela. E a terceira atitude é a sensibilidade à palavra de Deus. Diz que o Senhor foi quem lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. A palavra grega que é traduzida por atender, ela tem sentido de ocupar a mente, prestar atenção, ser cuidadoso sobre alguma coisa, aplicar-se a isto e também aderir a uma proposta. Uma palavra, com uma palavra só, a palavra de Deus nos mostra que Lídia, por uma ação do Senhor na sua vida, e essa ação era espiritual, era o mover do Espírito Santo, fazendo com que ela pudesse entender todas as coisas, sendo cuidadosa
sobre o que Deus estava falando para com ela e se aplicando, aderindo ao novo projeto de vida que Deus estava lhe apresentando. É por isso que é necessário na conversão o arrependimento e a fé. E quando Deus nos chama, preste atenção nisso, Deus sempre nos chama para uma mudança radical na nossa vida. Lídia não tinha um passado tão tenebroso assim, mas ela se converteu, ela se arrependeu e ela mudou a sua vida, o seu jeito de ser. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Talvez haja muitas pessoas que hoje estão pensando que já estão bem. Há muitas pessoas que estão satisfeitas com a sua salvação e que estão achando que já estão vivendo, talvez, a plenitude daquilo que é graça do Senhor Jesus, mas isso não é verdade. A graça de Jesus é infinita. E o que Jesus tem para nos dar é muito mais do que o que nós podemos imaginar. Caminhar com Jesus, viver para Jesus, é algo que se renova todos os dias na nossa vida, irmãos. E Lídia começou a experimentar aquilo. Nós podemos experimentar isso hoje. Você pode sair daqui hoje motivado a experimentar isso, o que é renovo de Deus para a sua vida. Aquilo que é salvação vai trazer para a sua vida hoje, independente do céu, independente daquilo que você vai viver no céu. O terceiro passo que nós devemos tomar na nossa conversão é vivermos para servir a Deus. E aí eu gostaria de concluir essa palavra, irmãos, fazendo com que todos nós venhamos a pensar sobre como nós estamos vivendo hoje. Lídia tinha uma vida profissional realizada, uma mulher totalmente satisfeita consigo mesma. A Bíblia não fala de nenhum problema que ela apresentou para Deus, de nenhum milagre de cura, de nenhum milagre de mudança no campo material da sua vida, mas fala que ela foi uma mulher que se tornou radiante a partir do momento que ouviu os apóstolos falando de Jesus e a partir do momento que ela se converteu. E houve uma transformação, ela passou a servir ao Senhor. Agora, como que aquela mulher serviu ao Senhor? Ela ofereceu a Deus tudo que ela tinha, ofereceu para os apóstolos, ela falou: olha, eu quero que vocês vão para a minha casa. Mas antes disso, olha no verso 15 do texto. Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele resumiu muitas coisas, mas ele falou aquilo que era extremamente necessário. Depois dela se converter pela pregação de Paulo, diz o texto no verso 15, que ela foi batizada, ela e toda a sua casa. E depois ela rogou aos apóstolos, dizendo: se julgais que eu sou uma mulher fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E ela constrangeu os apóstolos a isso. Então, irmãos, Lídia demonstrou arrependimento dos pecados. Foi por isso que ela aceitou ser batizada. Batismo tem esse significado, a manifestação pública de um arrependimento, a purificação nas águas, aquele novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, nascer da água, ou seja, se referindo ao batismo, mas nascer do Espírito, se referindo à conversão. Nós olhamos nesse texto, nesse único verso, nós temos algumas características importantes da Lídia convertida. Ela demonstrou humildade de espírito. Diz o texto, verso 15, que ela rogou aos apóstolos. Uma mulher rica, uma mulher importante na sociedade, suplicou, rogou aos apóstolos que se hospedassem na sua casa. Por quê, irmãos? Por que ela fez isso? Por que ela chamou aqueles homens pobres para dormirem na sua casa? O texto diz que ela foi batizada e todos da sua casa também. Foi uma forma que ela encontrou de que todos da sua casa viessem ouvir a pregação do Evangelho. Foi uma forma que ela encontrou de demonstrar gratidão no seu coração pela obra que aqueles homens fizeram na sua vida. Eu quero te perguntar hoje, qual é a atitude que você tem tomado, que tem demonstrado gratidão a Deus pela obra que Ele tem feito na sua vida? Você tem tido humildade no momento em que você serve ao Senhor?
Você tem buscado ao Senhor com humildade, qual é a vontade dEle? Irmãos, às vezes nós impedimos o agir de Deus na nossa vida por falta de humildade. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas concede graças aos humildes. Então a humildade é que abre a porta da nossa vida para recebermos as bênçãos de Deus. A soberba, pelo contrário, causa uma repulsa no coração de Deus para com a nossa vida, para com a nossa pessoa. A segunda atitude, que seria uma característica de um coração convertido, que Lídia teve, foi a disposição e a decisão para ajudar e a se envolver na obra de Deus. Ela fez de sua casa um ponto de partida para a primeira igreja cristã na Europa. Lídia abriu a sua casa para que os apóstolos pudessem pregar o evangelho ali e muitas pessoas pudessem se converter. Uma terceira característica do coração da Lídia convertida foi a coragem de ser. No livro de Paul Tillich, A Coragem de Ser, esse autor, um homem de Deus, filósofo, teólogo, muito reconhecido, professor de universidades famosas nos Estados Unidos como Harvard. Um homem que, no tempo da Segunda Guerra Mundial, foi convocado pela força-tarefa alemã e viveu o que era a maior desgraça da sua vida, tendo que combater numa causa que ele não entendia. Mas era um homem que vivia a presença de Deus no seu coração todos os dias. E ele aprendeu na prática que o cristão convertido precisa ter coragem de ser aquilo que Deus quer que ele seja. Nós precisamos vencer os nossos medos. Medos, pare e pense sobre isso. O que tem se traduzido por medo na sua vida hoje? Você tem tido medo de quê? Qual é a decisão que você não tem tomado por medo, por receio? Saiba que você tem um Deus todo-poderoso, que você não precisa temer nada. Se você estiver agindo segundo o propósito do Senhor, não há necessidade de temer. Você precisa ter coragem de ser, no sentido de que você precisa se despedir de todo o preconceito. Qual é o preconceito hoje que tem tomado o seu coração, sua mente, e não tem deixado você ser aquilo que Deus deseja que você seja? Você precisa vencer as ansiedades, e você precisa também declarar aos outros quem você é. Quem você é. O Evangelho do Senhor Jesus nos faz enxergarmos, irmãos, quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Então pare e pense comigo hoje. Pare e pense. Existem mudanças, transformações que irão acontecer na nossa vida, mas a partir do momento em que, pela humildade do Espírito, nós buscarmos ao Senhor, deixando o Espírito Santo falar, nos mostrar, nos libertar dos pecados, causando arrependimento no nosso coração. Sem arrependimento e sem fé, não pode haver conversão. E Deus quer te chamar nessa hora para um reavivamento espiritual na sua vida, que precisa ser impulsionado pelo arrependimento. E só Deus, pelo Espírito Santo, pode te mostrar isso.